A palavra do Senhor diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei um nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não precisa abrir, mas Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 6 em diante, diz assim: Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus? Eu sei que vocês estão no tema desfazendo as obras do diabo, desfazendo as obras de Satanás. E Deus, ele me leva para Gênesis capítulo 12 e me leva para Tiago capítulo 4, porque nós precisamos lembrar de algumas coisas que muitas vezes nós esquecemos. E nós, como cristãos, nós sabemos que a gente precisa orar, eu já posso ficar à vontade? Posso, né? Já podia ter já entrado assim, né? Mas tá tudo bem, esqueci. Muitas vezes nós, como cristãos, a gente acaba, muitas vezes, falando muito da boca para fora e a gente não vive de fato aquilo a qual nós pregamos, aquilo a qual nós acreditamos. E quando Deus ministrava ao meu coração essa palavra sobre desfazendo as obras do diabo, do inimigo, de Satanás, a gente precisa entender e a gente precisa lembrar de algumas coisas fundamentais e óbvias. O inimigo hoje... Por que eu estou iniciando falando sobre resistir o diabo e nós estamos falando sobre desfazendo e eu fui para Gênesis também? Porque o inimigo hoje, ele não tem mais prazer, ele não tem mais alegria em ver os cristãos doentes em cima de uma cama, porque fizeram uma cirurgia, porque estão doentes fisicamente. Por quê, pastora? Porque quando você está doente, você consegue orar, por mais que você esteja lá com a barriga aberta, por mais que você esteja lá acabado de fazer uma cirurgia com inúmeros pontos, enfim, você consegue orar por mais difícil que seja. Porque o seu corpo físico está até sentindo dor, mas você consegue entender no seu espírito que você ali tem pelo menos um pouquinho de força para orar, para jejuar, para pedir oração. E o que o inimigo hoje, ele tem tentado fazer e ele tem feito, e eu vou dizer, infelizmente, ele tem conseguido ganhar dos cristãos. O inimigo, ele tem adentrado hoje nas emoções. Segundo os estudos, segundo os relatos, Covid não é a maior doença que matou ou vai matar mais pessoas. A doença do século, se você ler o mínimo possível de internet, ou de jornal, ou de um livro, você vai entender e você vai saber que a doença do século se chama ansiedade, depressão e crise do pânico. Vocês já tiveram? Eu já posso falar. Quando nós estamos depressivos, quando nós estamos ansiosos, de uma forma de crise de ansiedade, quando nós estamos passando por problemas emocionais, a gente não consegue fazer o mínimo. Que qual é o mínimo? Levantar, escovar uns dentes e comer. A gente não tem ânimo para fazer absolutamente nada. E talvez isso não é uma realidade para você, e você até julga e fala que é uma frescura. Mas infelizmente, eu vou ter que te dizer, não é frescura. Existe uma doença que hoje acama inúmeras pessoas, que nesse exato momento está fazendo com que pessoas estejam dentro do quarto, tentando contra a própria vida, tentando dar cabo da própria vida, porque o inimigo sabe que as pessoas com ansiedade, as pessoas com depressão, as pessoas com as emoções toda deturpada, não conseguem buscar a face de Deus. A gente não consegue fazer a coisa que é o que comer, que todo mundo gosta. Então ele vem adentrando
E aí ele vem falando bem assim: eu vou começar agora a colocar aqui tristeza no coração de fulano, eu vou começar a colocar depressão no coração de ciclano. Por quê? Você vai ficando fraco e você não consegue rebater isso. E aos poucos, espiritualmente falando, você vai morrendo, você vai esmorecendo.